Olá, mais uma pílula de supervisão acontecendo aqui e hoje a gente vai falar sobre como ajudar o paciente a regular as emoções. Uma das experiências mais problemáticas para um paciente é quando ele sente que ele não tem controle sobre as emoções dele. E normalmente esse paciente, ele acaba se engajando em comportamentos que são mais disfuncionais, mais problemáticos, como por exemplo abuso de álcool, de substâncias, comportamento de exagero na alimentação, até mesmo uma compulsão alimentar e até comportamentos de ruminação, consumo de pornografias. Normalmente, a frase que esses pacientes usam são as frases do tipo: eu sinto que eu não tenho controle sobre as minhas emoções, eu sinto que aquilo que é pouco para as pessoas é muito para mim, eu não queria me sentir dessa maneira, eu queria controlar mais aquilo que eu sinto. São pacientes que, quando sentem as emoções, é como se eles entrassem em uma crise, eles têm muita dificuldade em lidar com aquilo que eles sentem. E aí, qual é um dos grandes erros que os psicólogos cometem? Querer usar uma técnica cognitiva, como, por exemplo, uma reestruturação cognitiva, reestruturar o pensamento daquele paciente. Significa que a gente não pode usar essa técnica em nenhum momento? Não, não significa isso. Mas em um primeiro momento, quando o paciente está sentindo aquela emoção, quando aquela emoção tomou conta dele, técnicas cognitivas não são as melhores para esse momento. Vou te dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu estou ali cortando batatas e de repente eu corto um tampão do meu dedo para fora, corto meu dedo. Começo a sentir muita dor, a chorar, a ser invadida por aquela emoção. E chega uma pessoa e diz assim: Luísa, me explica o que é o conceito da tríade cognitiva na terapia cognitiva comportamental. Oi, tô sentindo muita dor. Por mais que eu saiba disso, eu não vou conseguir naquele momento acessar esse meu lado mais racional, porque a minha mente emocional está muito mais ativa, muito mais aflorada. Tá bem, Luísa, então se eu não vou usar uma técnica cognitiva neste primeiro momento, como que eu vou ajudar esse paciente? É aí que entram as habilidades de regulação emocional. E aqui eu poderia ficar horas falando sobre o que a gente poderia trabalhar com esse paciente para trabalhar a regulação emocional. Existe todo um passo a passo para trabalhar com esse paciente. Mas como é uma pílula de supervisão, o objetivo aqui é a gente ser prático, rápido e objetivo, direcionado. Eu vou trazer algumas metas que você pode trabalhar com o teu paciente. A meta número 1 é a gente ajudar o paciente a nomear as emoções. E talvez você diga, tá, já sei disso. Esse papo ele é muito conhecido, a gente ajudar o paciente a nomear as emoções. Mas qual é o grande erro? O repertório emocional do paciente normalmente é um repertório reduzido. E quando esse repertório emocional é um repertório reduzido, a gente também não sabe as melhores estratégias para lidar com aquela emoção. Vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que o paciente coloque tudo numa caixinha de ansiedade. Tudo que eu sinto é ansiedade. E muitas vezes o que ele chama de ansiedade é frustração. Muitas vezes o que ele chama de ansiedade é tédio. E se eu estou colocando todo mundo como na caixa de ansiedade, eu não vou ter a melhor estratégia para lidar com aquela emoção, porque eu estou chamando de ansiedade o que na verdade é, por exemplo, tristeza, o que na verdade é uma frustração. Então, nomear da forma correta também nos possibilita saber a melhor estratégia, a melhor ação para lidar com aquela emoção. A meta número 2 é modificar respostas emocionais. Então, é muito comum que, diante de uma emoção, o paciente se envolva em ações que só reforçam, que só intensificam aquelas emoções. Então, por exemplo, no momento de raiva, ele ataca as pessoas, ele briga com as pessoas. E essa ação só intensifica e reforça aquele sentimento e aquela emoção. Então, o mais ideal é a gente praticar, né, que é uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica de ação oposta. Então, ao invés de atacar no momento de raiva, eu me retiro do ambiente. Assim, a gente modifica as respostas emocionais que esse paciente tem, melhorando a experiência dele. E uma terceira e última meta é a gente reduzir a vulnerabilidade emocional desse paciente. Então, quanto mais vulnerável emocionalmente esse paciente está, pior fica para ele manejar essas situações. Então, quando ele já não está bem, muitas vezes ele mergulha em outras situações que vão piorando essas emoções, vão intensificando. Então, uma meta para a gente reduzir a vulnerabilidade emocional deste paciente é fazê-lo se engajar em ações que vão despertar uma emoção um pouco diferente da que ele está sentindo. Então, eu estou sentindo muita raiva e eu vou me engajar em uma situação, em uma ação que vai fazer com que eu sinta um pouco de alegria. Por exemplo, encontrar com os meus amigos. Não vai fazer a minha raiva sobre outra situação desaparecer. Não é esse o intuito. Uma emoção não substitui a outra. Mas o intuito é, eu vou pelo menos sentir uma emoção um pouco diferente, um pouco mais agradável. Bom, essas 3 metas eram as metas que eu gostaria de compartilhar com vocês, considerando que o intuito aqui é a gente ter uma pílula de supervisão mais objetiva e direcionada.
e quero trazer aqui para vocês um brinde. Para você que assistiu esse vídeo completo e que gostaria de saber o passo a passo de como ajudar o teu paciente a regular as emoções, porque existe aqui um passo a passo, eu desenvolvi um kit de práticas de regulação emocional, justamente porque eu me deparava com essa demanda na minha prática clínica, tinha as dificuldades e mergulhei nesse tipo de assunto, nos assuntos de regulação emocional e desenvolvi esse kit de práticas de regulação emocional com o passo a passo de como ajudar o paciente a regular as emoções. Então, para você que está assistindo esse vídeo, se você tiver interesse em ter esse kit, nunca mais se preocupar ou ficar em dúvida e não saber como conduzir esse tipo de demanda com o teu paciente, é só você escrever aqui no comentário que você chegou até essa parte final, que você quer o seu kit, que eu envio para você o link com uma condição especial. E também quero saber de você quais dúvidas que você tem, quais dúvidas você ficou desse vídeo, porque ele pode virar um próximo vídeo para esclarecer melhor. Até mais!